Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre, possa estar conosco em mais esse comentário dessa obra maravilhosa, que é a Agenda Cristã. A gente vai aproveitar essa noite para a gente fazer algumas reflexões e principalmente ver o que a gente tem que pregar durante essa semana, pelo menos, na nossa agenda. O que eu preciso deixar agendado desse ensinamento dessa noite, desse livro tão maravilhoso, que apesar de ser um livro pequeno, mas é um livro rico de informações, de conhecimentos que nos levam aos mais profundos tipos de reflexão possível. Então, vamos ver o que a gente, essa noite, vai tirar daqui, cada um de nós, para a gente agendar para a semana. O que a gente precisa desses ensinamentos deixados por esse livro maravilhoso, destacar na nossa agenda, anotar na nossa agenda para a semana. Vamos ver lá. O título é o primeiro capítulo hoje, né, que a gente fez a introdução na semana que passou. Imperativos cristãos. Cristãos. O que é um imperativo? A palavra ela tem por significado que acentua o caráter de mando, de autoridade, ou que exprime ainda uma ordem, um autoritário. Nesse caso, uma autoridade, um mando, né, para a gente poder fixar com mais precisão no que significa para nós aqui no nosso estudo. Então, o que a gente precisa essa semana colocar como um imperativo na nossa vida? Como eu disse para vocês, o que eu preciso destacar como um pedido, como uma ordem, como algo que eu preciso, sem sombra de dúvida, essa semana exercer com mais intensidade, ou passar a exercer daqui para frente com mais intensidade no meu dia a dia. E aí André Luiz, ele coloca uma série de pequenas frases para levar a gente a uma série de reflexões. A primeira é fundamental. É fundamental para que todas as outras elas possam prosseguir, surgir, nascer e se fixar. Que ele coloca assim: aprende. Aliás, tudo que ele colocar aqui, aprende, ensina, administra, tudo é verbo, aprender, ensinar, administrar. E é importante a gente destacar que o verbo ele vai expressar para nós uma ação, uma atitude diante de alguma coisa. Então, se aprende ou aprender humildemente ou com humildade, é de suma importância. Ainda agora, numa outra aula, a gente falava que se a gente não tiver humildade, raramente vamos abrir horizontes para aprendermos coisas maiores. Por quê? Porque se a gente não está regido pela humildade, é porque a gente está regido pelo orgulho. E a pessoa orgulhosa, ela é tão cheia de si própria que ela não acredita que ela tenha mais nada para aprender com ninguém, que ela só tem para ensinar, para passar. Então, quando o André Luiz ele abre com os imperativos cristãos, com essa frase, aprende, mas de que forma? Humildemente, é uma coisa que está atrelada à outra, para que a gente possa verdadeiramente aprender mesmo no seu significado de tomar consciência, que isso que é aprender, tomar consciência, levar para dentro de si, para depois sair de dentro de si para fora como comportamento, sem humildade, esse processo não existe dentro de nós. E ele fala, se na sua vida, né, a gente for chamado a ensinar, que a gente ensine, mas de que forma? Praticando, porque é muito demagogo ensinar e não tentar viver. E de demagogia o mundo está cheio. Infelizmente, quando a gente olha para o setor da política do Brasil, existe mais demagogos do que praticantes daquilo que fala. Isso é triste porque a política, principalmente brasileira, ela é toda permeada de demagogia, de pessoas que assumem responsabilidades sérias diante de uma coletividade, mas que não praticam aquilo.
que eles prometem ou aquilo que eles mesmos se colocam que vão fazer diante de uma sociedade. Administra. Mas administrar, gente, é sempre difícil, não só a nossa própria vida, a administração da nossa vida, do dia a dia é difícil. Mas, se a gente for chamado a administrar muito mais do que a nossa vida, que já é difícil a gente administrar, mas que a gente administre de que forma? Educando, que vem, que corrobora, ou puxa, ou está atrelado ao momento anterior que fala que é a prática. Educa. Mas como a gente pode educar? Educar é praticar, é vivenciar. Então, é uma sequência de ensinamentos que o André Luiz vai colocando, que estão todos amarrados uns aos outros, como elos de uma corrente. Todos eles estão atrelados, unidos para formar uma corrente. Obedece. Mas obedece de que forma? Contrariado ou aparentemente satisfeito? Não. Obedece sendo prestativo. O que é ser prestativo? É fazer muito mais do que o dever. O dever pede que você faça aquilo que você está inserido. Mas obedecer a algo, sendo prestativo, é ir além daquilo que se precisa ir. Ama. Mas de que forma? Amar edificando, construindo. Porque quando o amor não está atrelado a uma construção, seja em que nível for, no nível individual, entre duas pessoas ou uma coletividade, ele não constrói. Ele é um amor egoísta, é um amor instinto, é um amor de barganha, é um amor voltado tão somente para as nossas próprias necessidades. Então, ama, mas edifica, constrói para um todo, ou para mais do que só você mesmo. Teme. Mas temer o quê? Dizem que só tem um mal que nós devemos temer, que é aquele que habita dentro de nós mesmos. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que temer, é a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos herdeiros da nossa própria vida. Então, quando eu faço algo na sociedade, eu me comporto de forma A ou B, de forma impensada, eu posso gerar problemas para uma sociedade ou gerar problemas para mim mesmo. Então, por isso que a gente deve temer a nós mesmos, tão somente. Principalmente quando a gente age de uma forma irrefletida. Sofre, mas de que forma? A única proveitosa, que é aproveitando. Porque quando a gente sofre, mas sofre sem compreender de que a dor está ali para te promover e não para te rebaixar, a dor se transforma em sofrimento. E aí, ao invés dela se transformar em aprendizado, em experiência, ela se transforma em masoquismo, em sofrimento. Então, quando a gente sofrer, aproveita para aprender a lição. Aprender a lição de que talvez seja de ter mais fé, ter mais lucidez, se espiritualizar mais. Às vezes a dor vem para isso, para nos espiritualizar mais, para nos promover uma evolução maior a nível e no sentido tanto psicológico quanto a nível espiritual. Então, se é para sofrer, é para aproveitar para crescer. Fala, mas não fala destruindo, como a gente tem visto nas redes sociais, que é um tal de denegrir as pessoas para justificar as nossas ideologias ou os nossos ídolos, quando não é pior, né? Aliás, eu nem sei o que é pior, ídolos ou as nossas ideologias mal formadas. Então, fala, mas fala sempre construindo, fala sempre permeado pelo amor que está no seu coração. Ouve, mas ouve sem a malícia de procurar erros para ter do que te falar de mal daquela pessoa ou daquela causa. Mas ouve com o coração, ouve com amor. Ajuda, mas ajuda a pessoa não esmolando, mas ajudando, promovendo ela para que ela se eleve na vida, para que ela possa depois andar com suas próprias pernas. Então, ajuda e levando a pessoa. Ampara, mas ampara da mesma forma, levantando aquele que está caído na beira da estrada, como fez o bom samaritano. O que ele fez? Ele pegou o caído na beira da estrada e botou no lombo do seu cavalo e levou para dar continuidade ao seu processo de amparo. Passa pelas coisas, passa pela vida, mas passa servindo. Não acha que a gente vem no mundo
para a gente ser servido, não. Procura servir, porque aquele que mais dá é também aquele que mais recebe. Aliás, quando a gente dá amor para as pessoas, a primeira pessoa a ser envolvida pela energia do amor somos nós mesmos. Então, passa servindo. Ora, mas ora serenamente, sem preocupação de que se a prece que a gente fez para Deus vai ser ouvida e ele vai fazer exatamente do nosso jeito. Não, vai serenamente, porque muito antes de você pedir, Deus já sabia que você estava precisando. Então, ora serenamente, aceitando o que der e vier, porque sabe, tem certeza e sente de que Deus está no comando de tudo e que tudo vai ser feito de acordo que for melhor para cada um de nós. Pede, mas pede com juízo, que a gente pede muito sem juízo. A gente é muito sem juízo. Pede, mas vê bem o que você está pedindo. Me recordo de uma vez de uma pessoa muito impaciente que eu conhecia, que pedia todos os dias a Deus que tivesse paciência. E ele disse uma vez para mim: quanto mais eu peço a Deus para ter paciência, mais gente mala ele manda na minha vida. Aí eu disse para ele: justamente, Deus está ouvindo as suas preces. Para você desenvolver a paciência, nada melhor do que gente mala na sua vida. Então, cuidado com o que a gente pede. Espera, mas espera trabalhando, e não que Deus faça magicamente ou coloque magicamente na sua vida, mas espera trabalhando em prol daquilo que você quer. Crer, mas acredita também agindo junto com a lei do trabalho. Confia, mas sempre vigiando. Vigiando o quê? A vida dos outros? Não, nosso interior é que nós precisamos nos vigiar, porque veja, quem é que nós temos que temer? A nós mesmos. Então, que possamos vigiar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Recebe, mas no entendimento que aquele que mais tem é aquele que mais tem que dar também. Então, recebe distribuindo as benesses da sua vida. Atende, mas sempre com gentileza, sem arrogância, porque nada pior do que a gente pedir a ajuda de alguém e receber em paga arrogância. Coopera, mas sem apego. Faz o que você tem que fazer pelo outro, mas não espera nada, nem o obrigada. Faça pelo muito pelo muito que você tem e pelo quanto é bom ser bom. Só isso. Não espera. Examina, salvando e não criticando. Esclarece de forma respeitosa e paciente. Por quê? Pode ser que aquilo que te perguntaram para você é muito básico, mas para o outro é muito difícil de entender. Semeia, sem aflição. Não importa quando você vai colher, mas aquilo que você plantou, não importa se você vai colher hoje ou daqui a muitas vidas, mas é seu, você recebe de volta. Mas tenha paciência. Estuda para aperfeiçoar e ser melhor, e não ser superior a ninguém, mas para ser melhor do que você era há 5 minutos atrás. Caminha com todos, não sozinho nem na contramão, não é preciso isso. Andar junto é melhor. Avança, sempre auxiliando. Age no bem para todos, porque quando a sua atitude só faz bem para você, o nome disso é egoísmo, é interesse pessoal. Faça as coisas pela humanidade, que é desse tipo de homem que a humanidade está precisando. E corrige, sempre com muito amor no seu coração. E perdoar é sempre, porque se alguém fez alguma coisa com você é porque você deixou. E se alguém fez alguma coisa e você deixou, é você que tem que voltar e corrigir isso. E lembre-se, mesmo que se alguém fez alguma coisa e você acha que você não é digno, lembre-se que é preciso perdoar. Por quê? Porque nós também precisamos do perdão dos outros. Então, meus irmãos, essa é a nossa pequena reflexão desse livro essa semana. Eu desejo a vocês uma semana cheia de luz, com Jesus no nosso coração, permeando e dirigindo a nossa vida, que é o que nós precisamos. E que esses pequenos momentos possam frutificar nas nossas atitudes e possam respingar toda a sociedade com o nosso comportamento amoroso, cheio de coisas boas. Que nós possamos dar muito, por esse muito que nós estamos recebendo dessas obras. Muito obrigada. Uma noite de paz e luz e de muito amor para todos vocês. Muito Beijo obrigada, grande para gente. todos. Boa noite.